Muito obrigado por esta introdução. Gostaria de cumprimentar todos os presentes e agradecer a presença de todos. Agradecer também à autarquia por nos ter convidado mais uma vez a estarmos presentes nesta conferência e pedir-nos para escolher um projeto, escolhemos o teatro. Somos, só para fazer aqui um pequeno enquadramento, somos a Federação Concelhia de Setúbal das Associações de Pais. Neste momento, os órgãos sociais integram representantes de todos os agrupamentos e escolas não agrupadas do Concelho de Setúbal. A COSAP vai celebrar no próximo dia 11 de setembro 26 anos de existência e procuramos desenvolver um trabalho em parceria com várias entidades locais da comunidade de Setúbal e de forma voluntária. Integramos também a CPCJ de Setúbal e o Conselho Local de Ação Social de Setúbal, CLAS, com muito gosto. Temos alguns objetivos no desenvolvimento das nossas atividades. Como já disse, a nossa colaboração com a escola é de forma voluntária. Integramos o Conselho Geral dos agrupamentos, somos representantes de turma, promovemos a AEC, que vamos falar um pouco mais à frente sobre esta colaboração. Somos responsáveis também pela componente de apoio à família de um agrupamento, mas o que nos move é realmente o movimento associativo parental. Portanto, o nosso objetivo é que possamos incrementar cada vez mais o movimento associativo parental no Concelho de Setúbal. Outro dos nossos objetivos e das nossas práticas é o desenvolvimento de iniciativas e encontros que todos os anos acontecem. Podemos mostrar aqui algumas evidências desses encontros. Temos ali ao centro um dos primeiros encontros em 2018 no agrupamento de Sebastião da Gama e do lado direito o último encontro Escola Amiga da Criança em Azeitão. Aqui portanto, o nosso envolvimento, o envolvimento da Federação na comunidade local. Procuramos sempre envolver todos os atores, portanto, em parceria, como disse. Neste momento, só para ficarem com uma ideia, para a promoção das AEC, temos três entidades parceiras connosco. Todos os anos, portanto, estabelece um protocolo. Este ano estamos mais próximos da autarquia, porque a autarquia recebeu essa competência ao nível da escola a tempo inteiro. Colaboramos também com o Centro de Formação Ordem de Santiago, quando organizamos encontros para as ações acreditadas e, como hoje estamos aqui esta equipa representativa de toda a comunidade, educativa, a comunidade interna, desde a coordenadora de estabelecimento, a professora Cristina, a professora Sofia, a professora titular, o Cláudio, técnico de AEC, a Inês, aluna e fez parte desta peça de teatro, e a Lígia, coordenadora da AEC, a Alice, mãe e encarregada de educação, e membro da Associação de Pais. A Escola Amiga da Criança é uma iniciativa que, por regra geral, nós aproveitamos para apresentar candidaturas dos projetos que são desenvolvidos nas escolas. Existe um site, a Escola Amiga FESAP, onde poderão consultar os projetos do Distrito de Setúbal apresentados nos últimos 2 anos e sugiro que procure este site porque tem projetos muito interessantes. Como disse, assumimos um compromisso em 2011 de assegurar este apoio às famílias, na componente de apoio à família no agrupamento Luís Atódio, com muito nos honra. E de há 5 anos esta parte, também, através de um convite do agrupamento Sebastião da Gama, somos promotores das atividades de enriquecimento curricular. Neste momento, no ano passado, portanto, foi extensivo à Ordem de Santiago e estamos gratos pelo convite, porque é um território muito específico e muito giro. É um gosto colaborarmos com a Ordem de Santiago. A partir do próximo ano,
fomos convidados também para o agrupamento Lima de Freitas, também vai ser, portanto, uma honra desenvolver atividades no agrupamento Lima de Freitas. E acho que não me estou a alongar. Pronto, vou passar a palavra à Lígia Santos. Obrigado. Olá, boa tarde. Eu vou ser assim muito breve, porque nós vamos apresentar aqui um vídeo muito pequenino que ilustra aqui alguns projetos de teatro que vimos desenvolvendo ao longo destes últimos anos. Mas queria aproveitar a oportunidade para vos dizer que estou a coordenar a AEC com a COSAP já praticamente há 5 anos e tem sido um percurso de aprendizagem, de desafios, mas tem valido a pena pelas pessoas com quem nos cruzamos pelo caminho. E temos aqui entidades parceiras, temos realmente os agrupamentos de escolas e os técnicos que estão todos os dias com as crianças e muitas vezes conseguem fazer as diferenças. Só é possível todos juntos, dando aqui o nosso melhor. Então... A Cidade do Arco-Íris e a adaptação da Feiticeira de Oz são duas das produções desenvolvidas em contexto de AEC. Nos anos letivos em que vigoraram as limitações impostas pela pandemia, a COSAP deparou-se com o desafio de dar continuidade ao trabalho realizado com as crianças nas AEC, mas agora em formato à distância. Assim surgiu o Banco de Recursos abertos a toda a comunidade educativa, onde foram disponibilizadas atividades para as crianças, entre as quais várias propostas em vídeo lançadas pelos técnicos de teatro do nosso parceiro GATEN Espelho Mágico. Desde o ano letivo 2018-2019, a COSAP tem contribuído para o desenvolvimento do teatro nas escolas, em parceria com o Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama e com o Agrupamento de Escolas da Ordem de Santiago, ao disponibilizar a expressão dramática nas atividades de enriquecimento curricular. Também têm sido implementados alguns projetos na componente de apoio à família no Agrupamento de Escolas Luísa Todi. As atividades de enriquecimento curricular, sendo de natureza lúdica e pedagógica, constituem um espaço privilegiado para a dinamização do teatro nas escolas, através de um trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo em articulação com professores e alunos. Gradualmente, os alunos vão adquirindo conhecimento e competências sobre as práticas teatrais, ao mesmo tempo que vão desenvolvendo outras áreas, nomeadamente a consciência corporal, o desenvolvimento cognitivo e linguístico e o pensamento crítico. Assim que foi possível retomar as atividades presenciais, ainda que com muitas restrições e pouco tempo disponível para a implementação, a COSAP apoiou o projeto da GATEN em contexto de componente de apoio à família para a adaptação da fábula A Cigarra e a Formiga, que culminou com a apresentação final em formato vídeo. No seguimento do trabalho desenvolvido ao longo destes últimos anos, o teatro continua a ser parte das AEC promovidas pela COSAP. Ao longo do último ano letivo, foi desenvolvido na Escola Básica número 8 de Setúbal um projeto de teatro no âmbito da educação ambiental que envolveu todas as turmas e professores da escola. É este o projeto que partilhamos aqui como uma prática inspiradora, tendo como principais protagonistas Cláudio Pinella, técnico autor e dinamizador do projeto e ator da GATEN Espelho Mágico, professora Cristina Passos, coordenadora de estabelecimento da EB número 8, professora Sofia Nunes, professora titular de turma, Eunice Tavares e Inês Pavão, uma encarregada de educação e uma aluna que representam encarregados de educação e alunos da escola. O projeto final tem a designação Uma Espécie Invasora, foi apresentado no final do ano letivo e está disponível em formato vídeo. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Desde já quero agradecer o convite à autarquia e também o convite da COSAP para estar aqui então hoje a fazer a apresentação deste projeto. Tenho aqui muitas folhas, eu vou tentar resumir isto aqui um bocadinho de uma forma mais sucinta, mas então, só para falar que realmente este projeto teatral chamado de Uma Espécie Invasora, ele nasceu oficialmente na escola, na sala de aula, através da professora Sofia. Na altura procurava tentar perceber o que é que estaria a ser abordado
a nível do Plano Nacional de Leitura em contexto de sala de aula para perceber o que é que se poderia fazer a nível de projeto teatral. Ao conversar então com a professora Sofia, ela sugeriu-me fazer então a abordagem ao livro Uma Espécie Invasora, da bióloga Ana Pego. Este livro, por si só, trata-se de um manual, assim dizendo, de conscientização para as crianças, perceber de uma forma imediata como é que elas poderiam, neste momento, lidar com uma temática que é muito subjacente nas nossas vidas, que é a ameaça dos microplásticos ao nível dos oceanos. Este livro, por si só, também tem, aliás, uma linguagem perceptível até mesmo para os próprios alunos do ensino básico. Depois de falar com a professora Sofia, muito interessantemente, a professora Paula Saraiva também quis, com a turma dela, entrar no projeto, com a turma do terceiro ano, e então assim dava-se início a esta mesma peça de teatro, Uma Espécie Invasora. Eu gostaria só de dizer que as minhas AEC são de uma forma continuada, não é? São em regime de continuidade. Não há atividades isoladas, o processo anterior, as atividades anteriores acabam sempre por se interligar com a atividade da semana seguinte. Gostaria então de falar sobre 3 pontos essenciais relativamente a este projeto. Foi o projeto de execução, para começar. Que me toca a este projeto, primeiramente houve a necessidade de começar a trabalhar com os alunos vários aspectos de caráter individual e de grupo, que depois os conduzissem mais tarde à construção dos personagens, da própria trama teatral. Obrigado. E também eles começarem a ter noção do espaço cênico. Aliás, numa fase posterior, depois, foi necessário eu ler o livro, do princípio ao fim, perceber qual é a informação que lá havia dentro do livro e começar então a tratar da parte da adaptação literária para um texto dramático que fosse também ao mesmo tempo intuitivo, divertido e de fácil representação para os próprios alunos, não é? Para isso foi necessário criar personagens para cada aluno das AEC e neste caso estamos a falar de mais de 20 alunos entre o quarto e o terceiro ano, obrigou-me a um processo de escrita da peça a ter em consideração cada aluno e também perceber em cada indivíduo o que é que cada um deles estaria capacitado para desempenhar. Terminada esta adaptação, deu-se início então à leitura do texto, já transformado em peça de teatro, e por conseguinte a interpretação do texto e a construção e compreensão da essência dos personagens. Quando esta parte já estava trabalhada com os alunos, fomos então passar para a fase de ensaios. Nesta fase foi necessário então os alunos começarem a ser trabalhados no sentido de ganhar noções a nível de representação, a nível do espaço cênico, assim como também terem noção daquilo que estariam a desempenhar cada personagem. Estávamos a meio, nesta altura já, do segundo período escolar e cada turma a ser ensaiada em separado, porque ainda estávamos em contexto pandémico, não é? De pandemia, e não era possível de todo, isso foi equacionado várias vezes, inclusive com a professora Cristina e com as professoras titulares, mas não havia nada a fazer, eram as leis, eram as regras dentro da comunidade escolar e pronto, teve que se fazer sempre estes ensaios em separado com as turmas do quarto e do terceiro ano. A meio do segundo período foram então iniciados também os trabalhos cenográficos e os figurinos. Nesta fase deu-se a oportunidade aos alunos de poderem experimentar e conhecer algumas técnicas de construção cenográfica, o que aqui só por si só permitiu logo agarrar um pouco mais os alunos, ou seja, eles começaram a despertar ainda mais o interesse no projeto e ao mesmo tempo a ganhar então a noção do espaço cênico e dos elementos de cena. No que toca à parte cenográfica e dos figurinos e os respectivos adereços de cena, o que foi possível ser feito sob o olhar das crianças
realmente, dos alunos também, realmente foi feito aquilo que era possível, mas eu gostaria realmente aqui também de dizer que não deixou de ser interessante ver a intensidade que eles próprios colocavam na vontade de participar no processo criativo, só que lá está, infelizmente a parte cenográfica e a parte dos figurinos são processos que por si só às vezes não são possíveis fazer-se só no contexto escolar e muitas vezes têm que ser feitos em casa. A minha casa estava em estado de estaleiro, como eu costumo dizer, na última fase do projeto, porque realmente não dava para estar a fazer tudo durante o horário letivo. O lado positivo foi ver o impacto causado nas crianças pela primeira vez quando se confrontaram com os figurinos e com a cenografia completas. Posso enumerar que aqui houve gargalhadas, sons e expressões carinhosas, lágrimas de emoção, transformação e satisfação. Foram reações muito interessantes de se ver por parte dos alunos. Está ali também a nossa Inês Pavão, que foi uma das protagonistas, que pode testemunhar isso. E todas estas emoções, não é, acabaram por superar aquele tempo de espera, a ansiedade e a curiosidade, não é, pelo resultado final. A personagem, o filho ou as filhas dos alunos, não é, nasceu no dia em que foi o ensaio geral. Até lá era complicado eles serem os elementos todos, também às vezes terem uma percepção global de tudo o que é que iria acontecer no dia do espetáculo. E eu posso dizer que a entrega deles, eles trataram o seu personagem, estimaram, respeitaram os personagens uns dos outros até ao dia da estreia e até aos espetáculos seguintes. Para terminar, só queria dizer que o fruto deste processo construtivo foi sempre em continuidade de e para os alunos e foi certamente um dia para eles recordarem durante muitos anos. Quero também aproveitar para dizer que atualmente a Inês Pavão, com este bichinho todo do teatro, está já neste momento a fazer parte do elenco da Gata em Espelho Mágico e vai entrar na nossa próxima produção, o Pinóquio, que vai estrear aqui no Fórum Municipal Luísa Todi no dia 22 de outubro, à noite. Pontos positivos em relação a este projeto. Começo logo por destacar a coesão do grupo, que naturalmente se começa a criar a partir do momento em que se iniciam as atividades de jogos dramáticos e de improviso. Os relacionamentos entre os alunos são importantes porque eles acabam por se solidificar e, por outro lado, também facilitam a gestão de conflitos porque obrigam-nos a dialogar e a chegar a consensos, não é, para atingir um ou mais objetivos. Outro dos pontos positivos também é verificar durante os ensaios de leitura que a empatia que os próprios alunos começam a ganhar com o seu personagem cria um estímulo para a leitura. Vai obrigá-los, entre aspas, aqui umas grandes aspas, não é? Mas de uma forma saudável, a ler a peça para desvendar o enredo e descobrir as informações sobre o seu personagem e o dos outros. Foi bastante positivo, aliás, no final do ano letivo, ver a evolução das competências de leitura e de compreensão textual em alunos que apresentavam algumas dificuldades no início do ano. Um outro ponto positivo também gostaria de referir é o fator da concentração. Esta é uma das maiores dificuldades que um professor ou técnico de AEC encontra numa turma, no seu dia-a-dia, não é? Os constantes burburinhos, os fatores externos à sala de aula, as constantes chamadas de atenção, são, assim dizendo, os ingredientes mais intensos do dia-a-dia. Na AEC de teatro, é bastante satisfatório ver os alunos evoluir. Eles todos evoluem de uma forma natural e começam a perceber as regras, a compreender que há silêncios para respeitar, que têm atenção e foco para se dedicar, porque isso leva-os a poder também depois executar as tarefas, não é, individuais inerentes a cada um, como por exemplo ter o sentido de responsabilidade dos seus próprios adereços, ou respeitar os silêncios quando os colegas estão a trabalhar, as entradas e saídas de cena, por aí afora. O que é que aqui acaba por resultar? Acaba por resultar que esta parte da tolerância e de saber esperar e respeitar os colegas que estão a ensaiar vai nos levar a que no final do ano letivo a termos indivíduos, não é, mais focados,
mais responsáveis, mais tolerantes e mais respeitadores. Gostaria ainda de referir também que a criatividade é um dos fatores também positivos e de relevância. Fazer teatro é construir, seja na forma mental ou seja na forma física, e para isso é bastante importante que as crianças possam usar o seu imaginário e formas de pensamento e expressão para apresentarem soluções criativas. Neste aspecto, os alunos criaram entre eles, inclusive, os seus próprios espaços e grupos de debate. Normalmente isto acontecia fora das horas da AEC, até mesmo durante os intervalos. Era engraçado vê-los às vezes a passear com as peças na mão e andarem a conversar uns com os outros. E isto tudo depois acabava sempre por resultar que na próxima AEC da semana seguinte eles vinham ter comigo e apresentavam então também as suas ideias. Isto aqui, depois, entretanto, tudo era levado em consideração e tudo o que fosse viável e adequado era incluído na concepção criativa da peça. À medida que os alunos foram ganhando esta mesma consciência da peça no seu todo, já conseguiam, depois, mais à frente, apresentar pequenas soluções criativas para, às vezes, colmatar pequenas dificuldades ao nível da representação ou até mesmo a nível de palco ou de espaço cênico. Em relação aos desafios. Em relação aos desafios, o primeiro desafio, logo no início do ano, foi a carga horária disponibilizada para este tipo de AEC. 1 hora só semanal com as turmas não é suficiente. Nesta fase inicial, ainda é necessário, quando estamos em sala de aula, a ler, a fazer a leitura, por aí fora, ainda é possível de executar, mas depois, mais à frente, houve a necessidade, inclusive, de falar com a professora Paula Saraiva e com a professora Sofia para tentar aqui arranjar um pouco mais de tempo para os ensaios, porque eles iriam começar a intensificar e não seria impossível só com 1 hora fazer isto. Nós sabemos que há o toque, depois os alunos entram e até organizarem-se, o burburinho, a conversa e não sei o quê, acabamos às vezes por ficar com um tempo útil de AEC muito, muito reduzido. Então aqui foi sugerido e falar também com a professora Cristina, a coordenadora de escola, para tentar haver aqui um bocadinho mais de margem, tentar arranjar dentro da parte das expressões, é assim que se chama, não é? Sim. Das expressões, não é? Tentar arranjar então aqui mais um bocadinho de tempo para poder trabalhar com os alunos. O que só por aí constitui um desafio, quer para as professoras titulares, assim como também iria se tornar, se não houvesse esta possibilidade, um desafio quase humanamente impossível para os alunos de em tão pouco tempo conseguirem aprender a representar, a decorar textos ou até mesmo a movimentarem-se em cena. Um dos outros desafios também que surgiu no início do ano foi perceber como é que, aliás, eu iria cativar os alunos para que ganhassem um interesse pela AEC numa forma continuada. Nem sempre, às vezes, os alunos vão para a AEC. Se não há ali um interesse constante para os cativar, aquilo que acabam por fazer é que umas vezes estão disponíveis para executar as atividades, outras vezes não estão. E aqui o grande desafio realmente é sempre mantê-los presos, assim dizendo, de uma forma saudável, para que tenham sempre aquela coisa de ir à AEC não ir só por ir, mas estarem sempre desejosos que venha a próxima AEC e executarem as próximas tarefas. Outro dos desafios que aqui gostaria de referir é também a parte do espaço físico para realizar este tipo de AEC, principalmente, nomeadamente, a nível do teatro. Assim, para muitos técnicos de AEC, a sala de aula realmente é um local adequado, é um local perfeito para desenvolverem as atividades. Para este projeto, o desafio é sempre encontrar, a nível da escola pública, não é? Um local amplo
e disponível para se envolver as atividades de teatro. Estamos a falar de exercícios que requerem de espaço para os alunos se movimentarem à vontade, interpretarem por aí afora, e às vezes, quando é mais que uma turma, ainda por cima, não é? A sala de aula torna-se um local muito limitado. Muitas das vezes obriga-nos a andar a fazer mudanças no mobiliário, a afastar secretários, a afastar cadeiras, por aí afora, e pronto, para tentar ganhar um bocadinho, mais uns poucos centímetros de espaço, não é? Mas torna-se às vezes quase um desafio impossível de superar. Também aqui falando de um outro desafio, foi a conciliação dos ensaios com outras AE, que necessitavam, neste caso, do mesmo espaço para trabalhar. Nas escolas, normalmente, há um ginásio, quando não há, pode haver um local um pouco mais amplo, mas não é fácil de gerir quando duas AECs coincidem na mesma hora e ambas precisam desse mesmo único espaço, não é? Adequado para essas atividades. À parte, não é, à parte das habituais observações, não é, sobre qual é que é a AEC que tem mais legitimidade ou não para usar o espaço, torna-se muitas vezes realmente desafiante, já na fase, inclusive, de ensaios, interromper a continuidade do ensaio, dos ensaios, principalmente então no início, que é quando os alunos, não é, eles começam a consolidar o texto, as personagens e os movimentos. E se esta frequência é interrompida, corre-se o risco, não é, dos alunos menos focados terem que ter que se andar para trás e ter que se estar depois às vezes a sacrificar mais uma AEC seguinte ou mais duas AECs seguintes para que eles voltem novamente a entrar, não é, em toda a dinâmica da peça. Um outro também grande desafio é a assiduidade dos alunos. É sempre um desafio constante fazer perceber aos pais, muitas das vezes, a seriedade e a importância da assiduidade neste tipo de AEC. As outras também, claro que têm a sua relevância. Mas falando aqui na parte da peça de teatro, é assim, não se contracena sozinho. Os alunos têm que contracenar uns com os outros, não é? E só o facto de haver ausências prejudica em si, não é, toda a planificação do ensaio. Assim como para quem planifica, não é? Neste caso para o técnico da AEC, como também para os outros alunos que dependem dos seus pares para poder contracenar. Ora, se o aluno não falta porque a mãe hoje decidiu ou o pai hoje decidiu ir comer caracóis e ver a seleção de Portugal, caso flagrante, e é verdade, ou porque não apeteceu porque foram para o Alegre fazer compras, pronto, é complicado, não é? E realmente aqui há sempre também um trabalho por parte dos professores titulares de turma, neste caso por parte do técnico de AEC, se conseguir também manter esse diálogo com o pai, há que então aqui tentar criar um vínculo de proximidade com os encarregados de educação e dialogar no sentido de responsabilizá-los de uma forma, não é, cordial, simpática, a importância da assiduidade dos seus educandos. Porque muitas das vezes esta parte é um bocado desvalorizada e pode comprometer sempre seriamente o desenvolvimento do projeto e até mesmo repercussões depois a longo prazo no final da apresentação do trabalho. Por fim, mesmo para terminar, estou-vos a dar uma olhada seca, por fim, o grande desafio foi a apresentação também do trabalho. Não sei se não, já está nos desafios. Foi também a apresentação deste trabalho para a comunidade escolar. Como referi, este projeto foi realizado com as turmas do 4º e do 3º ano e só quase no final do período, a poucas AECs de terminar a apresentação do trabalho da peça de teatro da espécie invasora, é que foi realmente possível juntar as duas turmas e perceber como é que elas iriam reagir às cenas, às transições de cena, porque eles, coitados, estávamos em regime de pandemia e nunca tinham tido a oportunidade de estar juntos. Foi sempre feito, isto aqui foi sempre feito em separado, com a turma do 4º ano e com a turma do 3º ano. Foi um bocado desconcertante quando se juntou tudo. Andámos um bocadinho atrás, mas depois tentou-se harmonizar, transformar
e aquilo que eram duas peças completamente isoladas, não é, ao longo do ano, acabou depois, entretanto, por se juntar as duas coisas e ficar só este trabalho, uma espécie invasora que muito satisfação me deu erguer. Gostaria também só de dizer que a cenografia para este projeto e os figurinos também foi um projeto, aliás, foi um processo bastante desafiador, porque foram precisos 2 cenários diferentes, em momentos diferentes, e para isso acontecer, como eu há pouco tinha referido, a maior parte do cenário tive que fazer em casa, muitas vezes durante a noite, madrugadas fora, sei eu lá como é que estava a minha casa, mas era impossível de se fazer só na escola. No meu entender, realmente, isto foi um desafio que foi totalmente superado, que me deixou orgulhoso, muito orgulhoso, principalmente os alunos do 4º e do 3º ano, da professora Sofia e da professora Paula Saraiva, estiveram realmente à altura do desafio, e tenho pena que o resultado final não pudesse ter sido apresentado de uma forma mais global para as outras escolas, mas esperemos que no próximo ano, se assim for possível, façamos uma coisa com uma maior envergadura. Muito obrigado. Para todos. Eu só queria dizer 2 ou 3 palavrinhas a propósito deste projeto. Realmente isto foi concretizável porque houve um envolvimento de todos. E quando eu digo de todos, digo direção do agrupamento, do COSAP, digo encarregados de educação, digo assistentes operacionais, digo os outros técnicos da COSAP, digo os outros titulares de turma e inclusive os outros alunos todos da escola. Porque tivemos todos que nos organizar para que fosse possível disponibilizar espaços, para que fosse possível organizar AECs que iriam ocupar aquele espaço necessário de outra forma, utilizando todos os espaços da escola. Portanto, foi possível porque todos nos juntámos e realmente é a grande mais-valia deste tipo de projetos, são agregadores, dentro e fora da escola. Portanto, passa para fora da escola e fora da escola vem para dentro da escola. E sem isso não seria possível concretizar. É realmente brutal o envolvimento que é necessário para desenvolver uma coisa destas. E outros projetos que também se desenvolveram na escola, em simultâneo, ser possível conjugar tudo isto, espaços, arrumar cenários, arrumar adereços, um armário para as coisas mais sensíveis ficarem resguardadas, o polivalente à atividade física desportiva. Hoje vamos lá tentar organizar, é possível fazer outro espaço? Não é, está a chover. Ok, então vamos usar a biblioteca. Isto tudo parecendo que não, ao longo do ano, implica aqui uma engrenagem de colaboração de todos. E os pais também, os pais principalmente. Porque realmente, se não estiverem envolvidos e a par daquilo que está a acontecer, também não têm esta sensibilidade e acham que não faz mal faltar uma AEC. Passaram a achar que fazia mesmo diferença, não irem. Okay? Era só isto que eu tinha para dizer. Agradecer a todos, porque realmente tem feito um trabalho muito bom ao nível das atividades de enriquecimento curricular. Isto depois passa para a sala. Portanto, era só a ideia, muito obrigada. E era essa a ideia. Boa tarde a todos, o meu nome é Sofia e estou aqui na qualidade de titular de turma do 4º A, onde a Inês era minha aluna, agora já para o 5º ano, e também na qualidade de participante, porque eu também fui atriz. Portanto, no ano transato eu tinha a turma do 3º ano, que também realizou com o professor Cláudio uma peça de teatro, e eu disse no final do ano que, Cláudio, e por que não, no 4º ano, encerrarmos com chave de ouro e eu também ser uma das personagens do teatro. Portanto, tal como o Cláudio disse, o teatro, esta peça de teatro surgiu na necessidade de nós querermos transmitir algo importante e atualizado à população, e neste caso tinha a ver com a invasão do plástico, quer a nível do ambiente terrestre,
quer a nível também do ambiente marítimo. Então pegámos na obra da Ana Pego, Plásticos Marítimos, uma espécie invasora, e começou-se então a partir daí a criar o guião e o texto para o teatro. Eu fiz Ana Pego em adulta e a Inês foi em criança. Foi a Ana Pego em criança. E podes-me ajudar quem eram as outras personagens? Os outros personagens, nós tínhamos a Lula Silva, a Estrela Alice, as ajudantes das sardinhas, que eram 2. Depois tínhamos outra sardinha, que era a chefe. Depois tínhamos, isso era na parte marítima. Depois na parte terrestre tínhamos eu, o Henrique, que era filho da mãe Eunice, que era ajudante marítimos. Depois tínhamos a doutora Plásticos, que era uma pessoa que o mundo dela era um mundo mau, só que era um mundo mau, não era um mundo maléfico. Ela era um mundo mau de plástico, porque ela achava que poluir o planeta ia ser o melhor para todos nós. E deitar plástico era uma coisa boa, só que como ela não queria fazer o trabalho e ser apanhada, quem é que ela contratou? Os ajudantes marítimos, que era um palhacinho, fazia tudo o que a chefinha mandava, gostava muito da chefinha, e a chefinha dizia que para ele baixar, ele baixava. Pronto. Depois tínhamos os meus amigos, que foram quem me ajudou a descobrir quem eventualmente é que estava a poluir o planeta, e ajudaram-me também a descobrir o porquê que eu devia dizer a toda a gente para não poluírem o planeta, não é? Porque nada se faz sem a ajuda de todos. E como eu já ouvi dizer no teatro, no meu novo teatro, que eu vou voltar, na minha nova peça, que eu vou estar a fazer, em primeiro de tudo, pensa no grupo e em segundo, pensa em ti. E a partir do momento em que as crianças percebem que vamos fazer uma peça de teatro, mas com sentido, faz toda a diferença. E eles vestem a camisola e vestem o personagem. E isso para mim traz toda a diferença e o significado é que vamos transmitir algo muito importante para a população e que nos preocupa a todos neste momento. Entretanto, os alunos envolveram-se, uns diretamente, outros indiretamente, porque a peça estava mais, portanto, dirigida para os alunos que frequentavam as AEC. No caso do quarto A, eram a sua maioria. Os outros meninos que não estavam envolvidos diretamente na peça, estiveram sempre indiretamente, porque nós fomos trabalhando a temática ao longo de todo o ano. Portanto, o teatro é, sem dúvida, uma ferramenta pedagógica que motiva para a aprendizagem. Porquê? Porque a criança é trabalhada e desenvolvida de um todo. Ela desenvolve a comunicação, a linguagem, o espírito de estar em sintonia com os seus colegas, porque as personagens têm que interagir umas com as outras, o sentido da responsabilidade e do comprometimento, o cumprir as suas obrigações. Porquê? Porque se eu cumprir, tal como o Cláudio estava a dizer, se eu estiver presente, eu vou estar em meu próprio benefício e no benefício dos outros atores, porque nós, na peça de teatro, dependemos uns dos outros. O espírito de equipa também, no caso aqui da Inês, ela sabia o papel dela e o papel dos outros, portanto, se algum aluno ou algum colega se enganasse, a Inês fazia assim e dizia assim o início e ajudava. Isto nos ensaios. Era o ponto, exatamente. Isto nos ensaios, porque depois no trabalho final, na apresentação, não vengamos. Foi perfeito. E eu tenho que lhes dar os parabéns e senti-me também muito orgulhosa, porque é assim, eles apresentaram, fizeram uma apresentação para 3 turmas num dia, fizeram outra apresentação para outras 3 turmas no outro dia e ainda apresentaram só para fazermos então a gravação sem ruídos envolventes, para que pudéssemos ter uma ótima recordação. Realmente foi pena não podermos espelhar e transmitir a nossa mensagem para um leque mais variado de população,
mas foi o suficiente porque palavra puxa a palavra, portanto, e é a partir das nossas crianças que nós temos que mudar o mundo, que nós temos que transformar o mundo. Porque nós somos a nova geração. Eu não estou a dizer que vocês não podem mudar o planeta. Mas nós somos os mais pequeninos, nós vamos mudar o planeta. Agradecer o convite feito pela COSAP, o facto do nosso projeto ter sido também o escolhido para virmos aqui apresentar e desejar a todos os colegas e a todos os pais encarregados de educação um excelente ano letivo. Muito obrigada. Ela vai ter com certeza. Um excelente ano Quer letivo. dizer, Não. obrigada. Só faltava isso. Pronto, estava aqui a Inês, a Inês já falou. Então, como a Inês já me apresentou, eu sou a Mãe Eunice. E venho aqui falarmos muito brevemente dos benefícios, enquanto encarregada da educação, percebi que o teatro infantil tem no desenvolvimento das crianças. Então, já foram falados alguns até pelo Cláudio e até pela Sofia, em termos do estímulo da criatividade. Sabemos que na criação da personagem, na escolha do figurino e até na sua interpretação, tudo isto tem que ter originalidade e então a criatividade é uma constante. Temos também em relação à autoestima, e esta, tanto a autoestima como o combate à timidez, dizem-me alguma coisa, porque vocês não conhecem, né? Portanto, aqui nesta perspectiva, o Henrique é uma criança muito no personagem dele, enquanto menino pacato e tudo mais, e eu, quando o vi atuar, parecia outra criança. Aliás, se me contassem, ainda bem que eu estava lá para ver, porque completamente diferente, aquela personagem, e ao longo do desenvolvimento do ano, foi ficando diferente. Parece que a personagem, como a Inês disseram, era um engraçadinho, e parece que ficou com mais qualquer coisa ali também nele, não é? E ajudou precisamente, olha, no dia do espetáculo, ser aplaudido é assim uma coisa com uma importância estrondosa, não é? Sentimos que somos importantes, que aquilo que estamos a fazer não é só importante para mim, também para os outros, e ajuda-nos imenso. Relativamente à timidez, ajuda, eu acho que na confiança, foi isso que eu reparei, não só nele e até nas outras crianças, porque está presente, que são os colegas, mas são de meninos da escola inteira que estão ali naquele dia que nos vão ver, não é? E em termos de quando a pessoa é mais tímida, pode não correr bem, mas neste caso eu acho que o teatro ajudou e muito. Relativamente também às relações interpessoais, como já foi aqui dito, portanto, não somos sozinhos, a peça é um todo e, portanto, acaba por ter que criar também relações entre os seus pares. E, entanto, relativamente à voz e à fala, portanto, o ator, a principal, o seu instrumento de trabalho é a voz, não é? Portanto, e ao longo do percurso escolar vão aparecendo apresentações de trabalho, falar em público, e o teatro ajuda nisto, na colocação e falar mais alto e até a nossa postura e tudo mais. Que eu já falei da consciência corporal. Trabalhar em grupo, porque quando se está a contracenar, não se contracena sozinho, não é? Portanto, o nosso par, o grupo inteiro, tudo mais faz a criança perceber que estas relações não é só agora e na sua continuidade. Relativamente à memória e ao raciocínio, ora, temos uma peça que temos que ler e memorizar e saber na ponta da língua, então era engraçado que ao fim de semana andava, não só o meu, como os outros, e também durante os intervalos. Portanto, e isto é, ainda bem que estas cabecinhas ainda estão ali muito, muito fresquinhas, porque foi num instante que se agarram num texto, e imenso, e passado 2 ou 3 vezes de ler, já sabemos a nossa fala e a fala do colega e do outro e quando é que tem que entrar, e tudo isto no nosso raciocínio, não é? Ajuda-nos mais facilmente a estar memorizado, portanto a nossa capacidade de raciocínio também melhora. Posso acrescentar nisso, peço desculpa interromper, que a peça tinha 17 páginas. Pronto, eram bastante, era longa, era uma peça ainda longa. Que envolvia imensos personagens. Pronto.
Eu termino, foi breve, mas acho que mesmo o mais importante foram os momentos de diversão que eles passaram. Não sei se conseguem ver as fotografias, mas eu acho que eles gostaram mesmo daquilo que estavam a fazer, sentiram aquilo que estavam a partilhar para connosco. Obrigada.